Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. O canal Semeando Vida. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. Desde a minha infância, a minha adolescência e agora com os cabelos brancos, né? E eu quero contar que eu fui uma jovem criada num lar que a gente não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus. Uma pessoa que a gente só ouvia nomes e mais nomes feios, nomes terríveis. Foi assim que a minha mãe ensinou para nós, meu pai ensinou. Mas Deus, quando Ele tem um projeto na vida de alguém, a palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras dele não passará. E eu estou aqui para contar o testemunho que Deus fez na minha vida. Eu, como criança, naquele lar que só falava nomes feios, nomes terríveis, a nossa crença era uma imagem, era um pedaço de pau, era um bolo de barro, que nós acreditávamos naquilo. E nós pensávamos que aquilo fazia milagre. Pelo contrário, aquilo cada vez mais derrotava e trazia a gente para trás. A gente não tinha prosperidade, porque nós somos em 6 irmãos. E os 6 irmãos não tinham prosperidade, nós não prosperava. Por quê? Por causa da vida que a gente levava, uma vida de idolatria, uma vida que só acreditava naquilo que não existia. Existia sim para o inimigo, para atrapalhar as vidas. Como a palavra de Deus diz que o inimigo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para isso Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos dar vida e vida abundantemente. Então eu quero dizer para os irmãos que é um testemunho longo e um testemunho autêntico. Eu fui uma criança muito levada, uma criança que brigava muito. Aonde a gente morava eram 30 famílias, era uma colônia. Eu bati em todas as crianças daquela colônia, todos os meninos de escola, ninguém queria ficar perto de mim. Até os animais sofriam, porque eu batia até nos animais, eu judiava até dos animais. Meus irmãos, minhas irmãs não apanharam do meu pai nem da minha mãe, mas eu apanhava 2, 3 vezes por dia da minha mãe, porque eu era terrível. Porque Satanás já sabia que lá na frente o que Deus iria fazer na minha vida. O diabo já sabia que na minha vida o Espírito de Deus já havia separado, o Senhor já tinha separado eu como uma coluna, como fez com Saulo de Tarso. O Senhor me separou. Mas quando você não conhece, quando você não entende, você cresce falando e fazendo tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Eu com 11 anos, por eu ser uma menina muito arteira, muito travessa, muito... uma criança que não parava, minha mãe me levou para o espiritismo. Para o espírita lá, a pessoa que recebia o espírito benzer, falar. E me lembro como hoje que aquele homem dizia assim que eu tinha uma entidade, que eu precisava me desenvolver, que eu era daquele jeito, mas eu precisava me desenvolver, tinha uma entidade. Mas essa entidade nós também não conhecíamos, nós sabíamos. Eu dentro de mim eu dizia, que entidade será essa que eu preciso me desenvolver? Mas eles já estavam preparando a minha mãe para que eu fosse cavalo de Satanás. Como aconteceu por 31 anos. Eu fui para o espiritismo, eu tinha 11 anos de idade. E com 44 anos eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu fiquei 31 anos na mão do inimigo, Satanás fazendo de mim cavalo. E quando nós mudava para um determinado lugar, não conhecia ninguém, a primeira coisa que eu fazia era procurar um lugar onde tinha um centro. Da mesa branca
que a minha mãe dizia que era tudo espírito bom, que fazia o bem, que fazia milagre, eu fui para Umbanda, para um bandista, fui ser um bandista. Da Umbanda, eu fui para Quimbanda, que são 2 macumbeiros, 2 tipos de macumba, um diferente do outro, 2 tipos de espiritismo que um agia diferente do outro. Se um faz um feitiço, um bandista vai lá e desmancha. Se um bandista faz, o outro vai lá e desmancha, tem o poder. Mas quando eu cresci e passei a entender que o espiritismo era o meu lugar, que era tudo certo para mim, eu disse, não, eu quero ser mais além, eu quero ir mais além, quero mais além, mais além. Procurei um candomblé. Quando o meu marido, eu já estava casada, meu marido me levou para o candomblé, eu estava quase morta. Pouco respirava, coração batia bem fraquinho, mas eram os demônios, eles sabem como agir. Satanás sabe como trabalhar na vida de uma pessoa para que a pessoa infiltre cada vez mais no espiritismo. Mas a Bíblia diz em São João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E até aí eu não tinha conhecido a verdade, mas o meu esposo me levou para lá, e eu cheguei lá, a mãe de santo jogou buzo, disse para o meu esposo, olha, o senhor tem que comprar isso, deu uma lista para ele, precisava cabrito, angola, tartaruga, muitos bichos, galinha, galo, pombos, um tanto de vela que desse para 21 dias, tudo as velas de 7 dias de todas as cores, porque eu precisava raspar a cabeça, raspar e catular. Aonde existe a raspagem e a catulação? Só no estado da Bahia que existe ali ainda muitas pessoas que compreendem, entendem e sabem como fazer. E eu queria ir para lá. Mas não foi necessário aqui na cidade de Hortolândia. Nós encontramos uma pessoa. Não vou citar o nome dessa pessoa porque eu acho uma falta de ética. Mas eu oro para que o Senhor Jesus vai de encontro também com essa pessoa que fez isso, que raspou a minha cabeça, que catulou. O que é raspar a cabeça e catular? É raspar a cabeça, é cortar o meio da cabeça com a navalha virgem, colocar um pó preto por nome de pemba. Ele é um pó marrom. Ele é feito uma vez por ano dentro do candomblé. Dentro do candomblé, na quinta-feira santa, para amanhecer a sexta-feira da paixão, que muitas pessoas conhecem a Semana Santa, sexta-feira da paixão, fica todos os filhos de santo. Hoje eu digo assim que os meus filhos são filhos de santo, porque hoje eu sou santa. Hoje eu sirvo um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Um Deus que tudo pode. Um Deus que nasce, que mata, que destrói e tudo depende dele, tudo nós dependemos dele, porque sem ele nada nós podemos fazer. Hoje eu posso dizer, como o salmista disse no Salmo 3, versículo 5, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu posso dizer dessa maneira, se vocês que vão ouvir esse testemunho, que vão participar dessa palestra celestial do céu, porque essa palestra está vindo do céu. É uma palestra que eu vivi, eu não copiei da vida de ninguém, foi algo que eu vivi a minha vida inteira. Mas hoje eu posso dizer que eu sou santa, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Aleluia! Eu sou filha do Rei da Glória. Quando eu vivia aquela vida de outrora, eu era o quê? Criação, porque o Senhor Deus me criou. E Deus criou o homem como a imagem e semelhança dele. Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Mas eu quero dizer que a partir do momento
que nós renunciamos às coisas do mundo, às coisas que não agradam a Deus e passamos a servir ao Senhor, nós tornamos-se filho de Deus. E hoje eu sou filha do Rei, eu sou filha de Deus, e todo aquele que serve ao Senhor, que serve a Deus, que anda nos seus caminhos, nos seus mandamentos, esse é filho de Deus, porque serve um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. E eu quero dizer que meu esposo, quando chega naquele centro, eu quase morta, compra aquelas coisas, me leva, eu tive que ficar 7 dias ali, tomando banho, sabe de quê? Banho de abô. O que é o banho de abô? É umas ervas verdes que a gente maceta num barril com água. Tem fezes ali dentro. E a gente é preparado tomando aquele banho do pescoço para baixo, para quando inteirar 7 dias que você está ali dentro, você ir para raspar. Como vai raspar a cabeça, missionária? Você senta num banco, a mãe de santo vem, a mãe pequena vem do outro lado, o pombo já está preparado, a navalha já está preparada, tem que ser uma navalha virgem que ninguém usou. E ali a gente senta, e com aquele chocalho começam a cantar, e a gente vai dormindo, o sentido vai sumindo. Quantos corpos a pessoa não acha, às vezes, degolado por aí? Por quê? Porque foi vítima de ritual e ninguém sabe. A pessoa diz assim, olha, sabe por quê que acharam? Pegaram fulano, põeram dentro do carro, levaram e mataram. Não, foi vítima de ritual. Porque quando elas começaram a cantar e balançar aquele chocalho na minha cabeça, meu sentido foi sumindo. Eu não vi mais nada. Rasparam a minha cabeça, cortaram o meio da cabeça, colocaram o pozinho no meio da cabeça que se chama fecha-corpo. Nos 2 ombros, os braços são cortados em cruz com a mesma navalha, colocado aquele pó que chama fecha-corpo, porque ele é feito uma vez por ano na quinta-feira santa para amanhecer a sexta-feira da paixão. Atrás, nas costas, na pá, na frente também é cortado, corta em cruz, a gente fica com um sinal por alguns tempos, corta em cruz e coloca aquele pó. E a gente não vê. Quando eu vi, eu já estava com aquela roupa branca. O colchão que deita no chão, não pode dormir em colchão, você fica 21 dias trancada dentro daquele quarto, sem ninguém entrar. Filho não pode ver, marido não pode ver, ninguém. Ali só quem pode entrar é a mãe de santo, a que raspou, e a mãe pequena. E quem faz a comida o primeiro dia para aquela pessoa que está raspado ali, é a mãe pequena, e ela tem que ficar 21 dias ali, só ela fazendo a comida. A comida tem que ser feita só pela mão dela. Foi 21 dias deitada naquele chão. O colchão é um tapume, é uma taboa. Por cima daquela taboa é um lençol branco, não pode ter travesseiro. Se tiver travesseiro, tem que ser de um mato que chama Marcela, que é super difícil de achar Marcela. Você fica ali deitado e em volta todas as comidas cozidas. O que é as comidas cozidas? Inhame, batata, arroz, tudo ali. Se você tiver uma fome no meio do dia, um lanche, você vai comer aquilo que está podre ali já, azulando, você tem que comer aquilo. Porque na hora do almoço, só quem pode entrar é a mãe de santo. Quem fez a comida? A mãe pequena que estava do lado, que ajudou a raspar, a segurar aqueles aparelhos. Mas como você fica deitado, irmãos, e tem outra. O pombo que levaram, que meu esposo levou, é um pombo branco. Eles torcem, pegam o pombo vivo, segura nos pés, pega a cabeça do pombo e torce, jorra o sangue em cima da cabeça naquele pó de pemba, deixa o bico ali e amarra um pano branco por nome de Ojá. Fica 21 dias aquilo ali na cabeça. Você pode tomar banho todos os dias, pescoço para baixo, mas a cabeça não pode ser lavada. A cabeça vai ser lavada quando completar 21 dias, que é o dia da festa.
o carneiro que levou para a matança, para fazer as oferendas para Satanás, o que foi pedido, a tartaruga, o bode, as galinhas, é festa no candomblé. É festa no candomblé. E quem já foi sabe do que eu estou falando. E quem nunca viu, e quem nunca pôde assistir um testemunho como esse, saiba que o diabo, ele vem para enganar, para matar, para roubar, para destruir. Nós estamos vivendo as últimas horas. E é por isso que nós temos que abrir a boca e falar e contar. Nós temos que falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. E é só Ele que pode fazer isso. 21 dias deitada ali. Quando o dia completa 21 dias, é a festa do santo. Mas que santo, missionária? Que santo? Eu fui raspada para Inhaçã e Xangô. Quem é Xangô? Xangô, dentro da igreja de outra denominação, ele é chamado de São Jerônimo. Mas dentro do candomblé, ele é chamado de Xangô. Inhaçã, quem é Inhaçã que raspou a sua cabeça? Lá na outra igreja é a Santa Bárbara, que todos falam que é... quase todos não. Aqueles que não conhecem Jesus falam que é dono dos relâmpagos. É a Santa Bárbara. Mas só que dentro do candomblé ela é chamada de Inhaçã. Como pode? Aí você examinando as escrituras, você vê como pode servir a dois senhores. Como nós podemos andar pela estrada e servir a dois senhores? Ou você serve um e odeia o outro, ou serve um outro e odeia o outro. Só que aqui o Senhor fez comigo como fez com Saulo de Tarso. Na estrada de Damasco, Saulo caiu, atordoado, cego, sem enxergar. E o Senhor disse para ele que ele era Jesus de Nazaré, a quem ele perseguia. Por quê? Porque Saulo perseguia os crentes, perseguia o povo que servia a Deus, perseguia as irmãs que serviam ao Senhor, ele matava o povo por ódio. E quantos tem hoje em dia matando os cristãos? Os cristãos estão morrendo, quando não é de um jeito é de outro, quando não é de uma maneira é de outra, mas os cristãos estão morrendo. Mas eu estou aqui contando o meu testemunho, uma coisa que eu vivi. Eu vivi isso daí na minha vida. Hoje eu posso dizer que sou lavada e remida no sangue de Jesus. Quando uma pessoa lê um texto na Bíblia para mim, nos primeiros dias que aceitei a Jesus, vou contar como eu aceitei a Jesus. Aquela pessoa leu para mim, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, disse: olha para mim aqui, olha, vem aqui você, lê aqui como está escrito aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, sigo a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí vem o versículo 10 e diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Se você e eu, nós guardar os mandamentos do Senhor, aleluia, Deus, ele é misericordioso. A palavra do Senhor diz: horrendo aquele que cai na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas aquele que cai nas mãos do Deus vivo alcança misericórdia. Aleluia, alcança misericórdia. E eu caí nas mãos do Deus vivo todo-poderoso. Aleluia. Irmãos, todo ano, os finais de ano, nas passagens de Natal, Ano Novo, a mãe de santo tem por obrigação de jogar os búzios para todos os filhos de santo. E eu fui uma das pessoas que ela jogava e dizia assim para mim. Ela jogava o búzio e falava assim para mim: mas eu não vejo você prosperar dentro do meu centro. Eu não sei o que acontece.
E aquilo me magoava, porque eu chorava. Eu dizia, ai, não vou prosperar, o que vai acontecer comigo? Eu quero ser aquela feiticeira que ninguém mais pode, eu quero ser eu. E melhor do que eu não pode existir, tem que ser eu. Jogava para todo mundo, dava certo, mas quando chegava a minha vez, ela jogava, ela falava, não vejo você prosperar dentro do meu centro. Hoje eu entendo por quê, porque o Senhor já tinha o projeto de salvação na vida dessa missionária. Aleluia, aleluia. Maneusa, como você aceitou Jesus, como você conheceu a Bíblia, como você foi para a igreja. Olha, eu era uma mulher, eu era dona de uma rede de motel, rica. O que eu vendia na sexta, no sábado, no domingo, eu ia na agência, eu comprava o carro que eu queria e sobrava dinheiro. Cada local de trabalho eu tinha de 6 a 8 funcionários. E a vida minha foi uma prosperidade infinita. Deus dá o livre-arbítrio para nós, para a pessoa que vive na terra, fazer o que quiser. Pode dançar, pode beber, pode fumar, você pode fazer o que você quiser. Deus deixa você está livre para fazer o que quer. Só existe um porém, que lá no céu, na glória, você não entra. Aleluia. Lá é lugar de um povo salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas, ô missionária, como é que a senhora conheceu esse Jesus? Sabe como eu conheci esse Jesus? Uma das noites eu chego num dos motel, falei para o porteiro, me dá um quarto no fundo, porque eu já andei em todos, eu estou cansada, não vou para Limeira, para minha casa. E ele me deu uma chave e falou assim, ai, senhora, eu vou dar tem lá no quarto, nesse canto, um reservado que ali não tem barulho, a senhora vai dormir sossegada. Guardei, deixei o carro ali, o moço guardou meu carro, botou meu carro na garagem. E me deu aquela chave e eu entrei, tomei um banho e deitei. Quando eu deitei, eu falei, aqui também tem televisão, pera que eu vou ligar. Quando eu liguei a televisão, eu vi um pastor expulsando um demônio de uma moça e dizendo para aquele demônio, pombagira do inferno, pombagira disso, pombagira daquilo, maltratando. Eu disse, mas esses crentes são safados mesmo, esses pastores são safados. Olha, pegando meus santos, macetando meus santos, xingando, ainda chamando de safado. Pois eu quero entrar numa igreja dessa de crente, eu quero mostrar para um pastor desse com quantos paus se faz uma cangaia. Pera. Isso foi no sábado, no domingo eu já fui para a igreja. Aí eu passei na frente daquela igreja, eu falei, aqui eu já sei, que eu vi ontem na televisão, já sei como eles fazem com os meus santos aqui. Não sabe porque às vezes tem pessoas que olham em mim e falam, mas Neuza, por que esse calor? A senhora usa essas roupas, tudo comprido, tudo que... Eu uso, sabe por quê? Porque eu cansei de andar pelada, desfilar na frente de bateria, escola de samba. E quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma aliança com o Senhor, de enquanto eu viver, a hora que vocês chegarem na minha casa, vocês vão me encontrar sempre assim. Sempre com essas vestes. Isso aqui é uma aliança que eu fiz com Deus, que eu fiz com o Senhor. E no domingo estou eu procurando uma igreja. Cheguei na igreja, olhei assim, falei, aqui eu sei, eu vi ontem na televisão, eu vou naquela lá em cima, naquela verdona, porque lá a gente passa, só vê carro novo, lá dentro o ritual deve ser tenebroso, eles devem de pegar meus santos, macetar, xingar, maltratar, pisar, pois eu quero ir lá, que eu quero pegar um por um pé e fazer cambão para bater no outro. Pensa numa lagoana destemida, lagoana que não tem medo de nada. Eu desafiava até o demônio, eu dizia, se ele aparecer, eu travo com ele no braço, travo com ele no pau. Pensa numa mulher violenta, sanguinária, não tinha dó de matar. Se fosse para matar, era com 7 dias, você podia ir no velório.
Porque eu sabia como matar sem fazer barulho. Eu sabia matar sem ser com arma. Eu sabia matar sem pegar uma faca ou um revólver que seja matar a pessoa. Eu sabia. E dentro de 7 dias a pessoa estava. Eu conto isso porque sei que a palavra de Deus fala que quando há um arrependimento, quando nós se arrepende, as coisas velhas está aqui registrado na palavra do Senhor, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há. O traficante, o bandido, ele pode ser o que for, pode fazer o que for. A partir do momento que ele renuncia às coisas do mundo para aceitar Jesus, nenhuma condenação há mais para ele. Aleluia. Quando eu chego na porta daquela igreja, que eu subi as escadarias da igreja, eu falei, eu quero pegar o primeiro, é o pastor, eu quero pegar ele por os 2 pés, vou fazer cambão para bater no outro. Subi as escadas, não tinha ninguém. Eu falei, acho que eu vim muito cedo. Cheguei cedo demais nesse lugar. Eu estou ali, olhei para baixo, não tinha ninguém ainda. Mas veio um senhor, um diácono. Os passos de um diácono, de um homem que serve a Deus, ungido pelo poder de Deus, derruba Satanás e o inferno estremece, porque aquele homem veio andando para o meu lado. Eu disse assim, olha, o primeiro já vou dar um tapa na orelha dele, que eu quero ver ele rolar essa escada lá embaixo. Pois ele chegou perto de mim, ficou na minha frente, eu cacei as minhas mãos, não achei as minhas mãos para bater. Eu quis mudar, não tinha perna, não achei minhas pernas, os pés, nem as mãos para me mover, para bater naquele homem. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalece contra o povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Halamandarábia Súria, Sharai deco manébria. E quando aquele homem veio, eu não achei perna, eu não achei braço, eu falei, meu senhor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui porque eu sou uma mãe de santo de renome, eu sou uma mãe de santo isso, aquelas vestes brancas, rodada, aquelas guias toda atravessada aqui, aquele pano na cabeça. Eu disse, olha, eu estou aqui, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui porque... eu também não sei, mas eu sou uma mãe de santo, viu? Aqui vocês têm que me respeitar. Mas a mão mesmo não se movia para bater. Operando Deus, quem impedirá? E eu naquela aflição, naquela agonia, vem entrando uma irmã. E aquele diácono olha para aquela irmã e diz, irmã Lúcia, leve esta mulher para sentar no banco com a senhora. Aquela irmã parou e deu um sorriso para mim. Aquilo foi motivo para o diabo abaixar a cabeça. Ó, Satanás, baixou a cabeça, catou no meu braço, ela olhou para mim e deu um sorriso. Se aquela irmã tivesse cara de delegado, que tem muitos crentes que não saudam o outro com a paz do Senhor, encontra outro... não sauda com a paz do Senhor. Quem tem a paz, dá paz. Quem tem paz, traz paz. Aquela irmã olhou para mim, me deu um sorriso e catou-me pelo braço e eu fui. E me sentei com aquela irmã. Sentei aonde o meu coração almejava sentar, de frente com a tribuna e de frente com o pastor. Quando o pastor levanta da oração, fala, irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Aí eu olhei assim, eu falei, pensei comigo, mas não tem ninguém. Quando eu olhei para trás, a igreja, ó, lotada, cheia de gente. Fez oração. E ele começou a pregar, falar e dar oportunidade. E eu cantava nos conjuntos de baile, eu não precisava daquilo, eu cantava por hobby. Era um hobby para mim cantar, eu tinha conjunto, era hobby para mim aquilo. Mas as irmãs davam oportunidade para uma cantar, cantou os hinos da harpa. Quando começou a cantar os hinos da harpa, irmão, deu um negócio dentro de mim assim,
aqui no coração parece que estava torcendo, o coração parece que estava mudando de lugar, parece que estava saindo do lugar. E eu engolia saliva, mas não tinha jeito. Meu olho, aquilo parecia uma cachoeira. Lágrima descia, lágrima descia. Eu falei, ué, mas eu não choro. Por que eu estou chorando sem essas lágrimas? Por que eu não choro? E as lágrimas descendo, e as lágrimas descendo. Quando ele disse, as irmãs do círculo de oração vai cantar. Muitas que tocavam na banda aqui do lado direito, passou assim na minha frente. Eu olhei para aquelas irmãs, elas estavam pisando dessa altura do chão, ó. Não, eu vi que elas não estavam pisando no chão. Falei, eu entrei em lugar errado. Esse povo não pisa no chão, então esse povo não é daqui. Esse povo não é daqui, não estava pisando no chão, não. O povo estava andando assim nos ares. Tinha umas 2 irmãs que estavam pisando no chão, mas o resto tudo andando nos ares assim, não pisava no chão. Eu falei, tem lugar errado, esse povo não anda, não pisa no chão. Ai, que tá... E a lágrima descendo. Eu não chorava. Nem quando a minha mãe me batia, me mordia, porque eu era ruim, brava demais. Eu não chorava. De longe eu limpava assim, falava para ela, não doeu? E aquele dia dentro da igreja eu chorando. As irmãs, quando aquelas irmãs começaram a cantar, olha o hino que aquelas irmãs começaram a cantar. Aquele hino veio direto como uma flecha no meu coração, porque aquele hino que dizia assim, desembainha tua espada, te prepara para lutar. Olha o grande desafio, vão tentar te derrubar, mas com a espada de fogo está o grande Deus Jeová. Mão, mas eu chorei. Aquele hino veio como uma flecha. Aquilo atravessou o coração. Aquilo me fez derramar lágrima. Olhei para as irmãs, o rosto daquelas irmãs brilhava como um jaspe, um diamante. Não tem brilho que eu possa descrever agora. Olha, brilhava como tal coisa. O rosto daquelas irmãs brilhava assim. E eu olhava, eu falei, mas eu falei, eu sabia que eu não estava no lugar certo. As mulheres, o povo daqui não pisa no chão. Eu nunca chorei, estou chorando. E esse negócio, esse rosto, essas irmãs brilhando. Que maquiagem é essa que passaram aí, que estão brilhando? E eu não sei o que é isso, o que está acontecendo? Aquelas irmãs cantando. E o hino estraçalhou aquela feiticeira ali no banco. Ali no banco aquela feiticeira foi morrendo. A feiticeira foi morrendo, nascendo uma nova criatura na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Feiticeira morrendo, alamandarábia súria. E o Espírito de Deus invadindo a minha alma, o meu coração, o meu espírito. Ali eu vi a transformação, eu pude sentir algo do céu, algo sobrenatural que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aleluia! Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Sai aquelas irmãs, vão para lá. O pastor dá oportunidade para uma irmã louvar o Senhor. A irmã começou a cantar, eu disse... Não vou perder minha pose. Se eu ficar no meio desse povo, que eu não vou ficar, mas não vou perder minha pose. Porque a hora que eu começar a cantar, põe todas essas irmãzinhas aqui, ó, debaixo do braço, murmurando dentro da igreja, na presença de Deus e murmurando. Foi como Josué e Calebe. O povo que saiu da terra do Egito e foi para o deserto, aonde o Senhor ordenou a Moisés que fosse aquele povo. Tirou o povo de ser escravo das mãos de Faraó. Mas quem murmurou ali? Faltava o quê? 10 dias para eles atravessarem e alcançar a terra prometida. Mas eles murmuraram. Lá nós trabalhávamos, mas lá nós tinha carne, nós tinha isso, nós tinha aquilo. E foi murmurando. E Deus não se agrada de crente murmurador, não. Nós podemos estar sentindo necessidade, mas o crente conta vitória. Nós podemos estar gemendo, mas o crente conta vitória. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para dar. Ele é poderoso para encher o celeiro do crente.
O crente está desempregado, está todo mundo desempregado, não tem comida não, mas Deus envia na porta quando você pensar que não está chegando. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Quando o crente faz a renúncia, ele renuncia o mundo para servir a Deus. Deus supre todas as necessidades dele. E naquele momento, irmãos, eu desço. Eu falei para aquela irmã, quando aquela irmã estava cantando e eu murmurando, eu disse, onde que é o banheiro? Aquela irmã levantou, me levou no banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, que eu sentei, eu olhei assim, eu vi um salto alto, vermelho, bem alto, aquela roupa fina, transparente. Eu olhei, era uma das pombagiras que eu tinha sentado nos vasos de Tabatinga. O que é o vaso de Tabatinga? O vaso de Tabatinga é um lugar que você prepara para você ter prosperidade. Naquele vaso de Tabatinga vai o quê? Que dog do trem, pó de ouro, pó de banco, lixo de praça, tudo quanto é coisa vai ali dentro, a gente faz o assentamento e o cimento, a gente colhe. As ferramentas dos Exu, ela é reta, parece um garfo. Da pombagira, ela é encurvada e é um garfo no meio. Ela é redonda, é um garfo. Então você assenta tudo naquele vaso. Como é que você começa a tratar desses demônios? No domingo, para amanhecer na segunda-feira de madrugada. Muita gente fala assim, hoje é sexta-feira de macumba. O dia da... Se todo crente bem soubesse, jejuava no domingo, entrava no domingo, jejuava na segunda-feira, porque é o dia que os macumbeiros candombleanos, eles fazem a macumba, é o dia que eles fazem os assentamentos e trata dos demônios, é depois da meia-noite no domingo. Entra no jejum e trata, quando é 9 horas já não pode mexer mais nos demônios. Mata frango, joga em cima das ferramentas, troca as águas, troca tudo. E aquilo que cata dali tem que levar e despachar numa encruzilhada ou pôr debaixo de uma árvore e deixar lá. Esse era o segredo da prosperidade do feiticeiro. Para prosperar, não pode o sol esquentar e ele ir lá matar, fazer as matanças para os bichos. Mas como é que o feiticeiro candombleano, ele não fica recebendo espírito toda hora, pulando, não. Irmãos, eu fui mãe de santo, eu fiquei 2 anos, depois que eu raspei, catulei, eu fiquei 2 anos fazendo estágio dentro do candomblé. Você vai para você aprender a jogar búzio, para você aprender, a hora que vinha um filho de santo também, para você aprender a raspar aquele filho de santo, preparar aquela pessoa para as batalhas nojentas de Satanás. E às vezes muitos falam assim, é sexta-feira é dia de macumba. É a segunda-feira, é a macumba, que se outro macumbeiro for desmanchar, não desmancha. Quem desmancha a macumba do candombleano é só Jesus, ó. É só o poder de Deus, é só a mão grande do soberano que desmancha. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele tem poder para gerar no ventre da mãe, Ele tem poder para destruir qualquer coisa. Ele é o dono da vida, Ele dá vida, Ele tira a vida a hora que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e ali foi os anos que vivi também raspando o filho de santo, fazendo as macumbas. Quando aquela mulher me aparece dentro, aquele demônio aparece dentro do banheiro, falou assim para mim, com um ramalhete de rosa na mão, vermelha, disse para mim assim, olha, você não precisa ter medo daqueles que fala lá, viu? Tenha medo daquele povo que canta. Não se envolve com esse povo que canta. Eu não disse nada, saí rapidamente do banheiro e vim, sentei e fiquei pensando aquilo. Satanás, Lúcifer, ele falava da porta para mim. Saia do meio desse povo, porque se você permanecer no meio desse povo, tudo que eu te dei eu vou te tomar, porque tudo que você tem é meu. O que o diabo dá, o diabo tira, mas o que Deus dá permanece, aleluia. Porque aonde Deus assina, para você está assinada a borracha de Satanás, não apaga o que Deus assina. Porque foi Ele, é a mão de Deus, é a mão do Senhor que assinou a tua vitória.
É a mão de Deus que assina a vitória. O diabo ele pode vir com 1000 borrachas para apagar, não apaga, porque é Deus que assina a vitória sua e minha. Irmãos, eu quero dizer mais ainda para vocês, que Deus, quando o Senhor me chama para essa maravilhosa luz, chega o momento do apelo, o pregador prega, e chega aquele momento do apelo. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite, mas eu não queria, eu queria dar uma de durona, né? A roupa toda molhada de lágrima. Aquela irmã olha para mim e diz assim: a senhora quer aceitar Jesus? Eu falei para ela: eu quero. E ela me catou pelos braços assim, pela mão, me levou até a frente. Eu não me ajoelhei, eu me joguei na frente daquele púlpito. E Jesus me batizou com o Espírito Santo naquele momento, na Gaçúbia. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Irmãos, se eu fiquei assim, um mês, você não sabe nada de crente, mas um mês eu já estava pregando, ministrando, contando testemunho, falando que Jesus Cristo era bom. Quando o diabo falou que ia tomar tudo que ele me deu, tomou mesmo. Fui vendi para os empregados todos os motéis. Para o porteiro, vai vendendo, o que você vai ganhando, você vai depositando, o que você vai ganhando, você vai depositando, o que você vai ganhando, você vai depositando. Foi depositado. Eu vendi uma chácara na rodovia de Engenheiro Coelho a Conchal. Ali eu não recebi até hoje, mas para a glória de Deus. Hoje, se eu tenho essa casa para morar, foi Jesus que me deu. Hoje, o que eu tenho é o Senhor que me deu. E ninguém toma, e ninguém tira, porque tem a marca do sangue de Jesus. Isso aqui tem choro, tem unção. Começamos a construir aqui. Nós tínhamos R$23 no bolso. E hoje eu estou dentro da minha casa. Mas R$23, irmão, é um testemunho que quando a gente conta, a pessoa vai... Mas como que a pessoa começa a construir uma casa dessa com R$23? Eu vim aqui, dobrei o meu joelho no meio do mato e orei e disse para o meu esposo: nós vamos construir. E construímos. Parou uma mulher de carro aí na frente, era só buraco e terra. Ela disse: mas o que você está fazendo aqui? Eu disse: vou construir essa casa. Ai, que bom, meu filho está construindo ali. Eu falei: pois é, seu filho tem dinheiro, mas eu não tenho não. Quem tem dinheiro é Jesus. Ela disse: vem aqui, você não é fulano? Eu disse: é. Você está lembrada de mim? Eu sou aquela mulher assim, 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 que você pregou o evangelho? Eu disse: estou lembrada assim. E ela, quando eu encontrei com ela, ela estava com um salto alto, empinado, uma calça, vendendo acarajé. Ela vai assistir esse testemunho e ela vai glorificar a Deus. Glória a Deus. Ela com a menina junto. Eu comprei uma acarajé. Eu digo: me dá uma acarajé, porque nortista gosta de acarajé, né? Eu comprei uma acarajé para me comer. Aí eu falei para ela assim, ela disse: eu não tenho, você não tem marido, isso, contou. Eu disse: ó, filha, Jesus tem um marido para você, Jesus tem uma casa para você, Jesus tem um carro para você. Ela falou: mas que jeito? Eu falei: aceita Jesus em primeiro lugar para você morar no céu. Mas Jesus tem para você. Quando ela deu as costas, o Espírito de Deus falou para mim assim: olha, muitos para ela e compram o acarajé dela por causa do sensualismo dela, mas nem come, na frente eles jogam o acarajé fora. E a mulher passa, depois de uns 2 anos, passa aqui na frente e me vê, diz: vamos ver aqui. Ai, que bom que você vai construir, meu filho está construindo ali. Eu disse: pois é, seu filho tem dinheiro, mas eu não tenho. Eu assim, ela dirigindo um carro. Ela falou: eu te conheço. Eu disse: pode falar. Você é missionária fulana? Eu disse: sou missionária Neuza. Aí ela disse assim: missionária, você me evangelizou. O dia que você me evangelizou, meu coração queimou para ir numa igreja. E eu fui na igreja,
Levei minha filha junto, o pastor fez o apelo, eu aceitei a Jesus. Hoje eu sou dirigente do círculo de oração. Aleluia. Prego o evangelho e ando na paz, na luz. Jesus me deu casa, me deu carro, me deu marido e hoje eu estou na benção. Eu digo, eu chorei. Eu abracei aquela irmã e chorei. Testemunho de vida. Testemunho autêntico. Que só sabe quem experimenta. Saí da igreja naquele dia. Levei Jesus para minha casa comigo. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, agora para contar para o marido. Fui contar para o meu marido disse, o quê? Eu ficar com crente? Não. Você vai ficar sozinha, não vou ficar com crente. Largou, o marido largou. Aí eu passava para ir na igreja, o marido estava dentro do bar, com aquele monte de mulherada abraçada, ele ia para a porta do bar para ver, para mostrar para mim que ele estava abafando. Mas ele estava abafando, era o diabo. Abraçado. Aí quando eu passava, ele bêbado, ele falava ainda para mim, ô bem, vem aqui e vem orar por ela. Vem aqui e vem orar por ela. Aquela mulher valente que matava, que brigava, que fazia, que foi manchete. Teve uma época que em Limeira eu fui manchete, dos anos de 80 até 87. Todo dia saía nas colunas de jornal, saía no rádio. Era só briga, desavença, porque eu batia, eu dava tiro. Para mim não tinha conversa, eu achava que eu era boa, era eu e acabou. Era eu e mais ninguém. Mas Jesus, quando chega, ele faz a diferença. Aí eu chegava pertinho, dizia para a mulher assim, olha filha, pastor não quer que nós chegue atrasado, eu vou na volta, eu passo aqui, eu oro por você, tá bom? Tá. Que na volta eu nem passava, eu cortava a volta por outro lugar. E um dia uma irmã entrega uma mensagem para mim, disse, olha, Deus vai preparar um pastor para você casar. E eu morava com meu esposo há 3 anos, mas eu não era casada. E para mim foi bom ele ter ido, porque eu falei, agora eu posso batizar e tomar a Santa Ceia. Dobrei o meu joelho e disse, Jesus, eu não quero casar, mas se eu tiver que casar, eu vou casar com o meu marido, esse que largou de mim. Passo a noite para ir para a igreja, cadê o homem? Não estava na porta do bar. Eu falei, meu Deus, será que morreu? Não está no boteco, está todo dia? Será que morreu? Não está no boteco? Quando eu chego, eu viro para ir para casa da minha filha para dormir. Olha ele atrás do muro, com todos os documentos. Disse, olha, você vai lá, você marca o casamento, eu vou casar com você para você batizar. Oh, glória a Deus, aleluia. Me deu os documentos, no outro dia eu fui para o cartório, marcamos o casamento. E ele todo cheio de tinta, que ele era pintor, todo cheio de tinta. Foi lá, assinou o casamento, me casei na quinta, no sábado eu desci as águas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Ele foi um homem de Deus que nunca proibiu eu de fazer a obra do Senhor. Nunca proibiu. Então nós casamos, porque vivemos 3 anos amigados, aí casamos. Ficou eu na presença de Deus e ele não. E ele continuou indo para os bar. E me chamando eu para orar para a mulher que estava com ele. É uma prova que ninguém... Quem me conheceu antes dizia, Neuza, como é que você aguenta isso? Eu digo, eu aguento porque Jesus aguentou muito mais na cruz do Calvário por mim, pelos meus filhos e por você também. Então, isso daí para mim não é nada, isso daí não dói nada. E as pessoas se admiravam muito de ver aquela mulher valente, aquela mulher que brigava, que batia, que fazia, que acontecia. E de repente, quando foi um dia, eu já não estava aguentando mais, eu falava com o pastor falava, irmã Neuza, a senhora tem problema lá fora? Eu disse, não, então o problema é dentro de casa. Ajoelha aí que eu vou orar para a senhora. Orar, eu vou falar, bom, agora ele vai melhorar, o pastor orou, agora vai melhorar. Chegava em casa, continuava a luta, travada, mesma coisa. Mas o que aconteceu com ele? Um dia, irmãos, eu já não aguentava mais.
Eu falei para Jesus assim, falei, Senhor, segunda-feira eu vou pegar as minhas malas e vou embora. Filhos já tinham casado tudo. Eu tenho 6 filhos, 30 netos, tenho 22 bisnetos. A semana passada nasceu mais um bisneto, quer dizer, 22 bisnetos e 30 netos. E eu já não aguentava mais aquela situação. Quando eu conheci esse meu esposo, ele tinha 3 filhos solteiros e eu tinha 3. Mas cadê os outros maridos, irmã Neuza? Os outros morreu tudo porque eu batia, eu metia o pau e batia, porque eu era uma mulher violenta. Se saísse, tinha um que era policial, ele saía da corporação 7 horas, 7h30 tinha que estar dentro de casa. Se passasse disso, o pau cantava, porque de dia ele corria atrás dos bandidos, de noite quem corria atrás dele para bater era eu. Ninguém parava, porque eu descia madeira. E o que acontecia? Tinha uns que apanhavam, depois morria de doença aqui, doença ali, e falava, é porque ela bateu, foi porque ela fez isso. Sabe por que ela faz isso? Porque ela luta judô. Sabe por que ela faz isso? Porque ela luta karatê. Sabe por que? Também, né? Lutadora de esporte faz isso aí mesmo. Olha, quer dizer, hoje eu tenho 70 anos e glorifico a Deus pelos meus 70 anos. Porque se me chamarem para pregar lá em BH, lá no Paraná, qualquer estado, eu monto no carro, dou partida e vou. Saio daqui, viajo a noite inteira, porque eu gosto de viajar de noite. E vou. Mas, irmã Neuza, você não tem medo? Não, quem tem que ter medo de mim é o povo, né? Não é eu, não. Quem tem que ter medo de mim é o povo, porque hoje eu ando armada, ó. Hoje eu ando armada. Então eu não tenho medo. E quando foi um dia, eu já não aguentava mais a situação. E eu, para não responder para ele, não ser mal criada com meu esposo, porque a Bíblia fala, Provérbio 31:10 diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é intenso como de rubi, o coração do marido está nela. Mas é a partir do momento que ela é virtuosa. Provérbio 14 diz que toda mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos. E eu, com Bíblia, pregando a palavra, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Tenho que viver aquilo que eu prego a palavra. Eu não vou pregar uma coisa e não viver aquilo. Estou completamente fora do contexto da Bíblia e do Senhor e das coisas de Deus, das coisas celestiais. Estou completamente fora. E quando foi um dia, eu já não aguentava mais. Meus filhos já tinham casado tudo, os dele tinham casado, era só nós dois em casa. Eu disse para ele assim, eu falei assim, Jesus, lavando louça na pia, ele não estava em casa. Eu disse, Jesus, hoje é quarta-feira, hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou arrumar uma sacola grande, vou catar tudo minha roupa, vou pôr dentro da sacola e vou embora. E ele que fica aí com o que ele quiser, com as pingaiadas dele, com as bebedices dele, frequentando os botecos, eu não aguento mais não, porque Jesus, 3 anos de jejum absoluto para o Senhor salvar, e ele está desse jeito? Não, então ele fica aí. Eu não vou largar do Senhor, eu vou continuar com o Senhor, mas eu vou embora, e na onde eu chegar, eu vou fazer a sua obra, Senhor. E nesse dia eu falei com Jesus, lavando louça, eu disse, olha Jesus, hoje eu vou na igreja, já liguei para o advogado, e segunda-feira, ó, a hora que ele sair para o trabalho, eu vou embora. E saí, vou para a igreja à noite. E ele fazia as lâmpadas, umas gambiarras, para nós fazer culto na frente de casa, ali, punhava a luz para lá, para cá. E o pastor falava para ele assim, irmão Antônio, aceita Jesus? Ele falava, já aceitei. Irmão Antônio, Jesus te ama. Ele disse, ama mesmo, que se não amasse eu não estava aqui. Então aquilo eu ficava quietinha, mas morrendo de vergonha. Aí a hora que os irmãos iam embora, acabava o culto, ele tirava as coisas, guardava e fazia assim por trás do pastor, eu ser crente, aqui para vocês, ó. Aqui para vocês, ó, que eu vou ser crente. Passou o tempo. Nesse dia que eu tive essa conversa com Jesus, eu falei, o quê? Jesus, eu vou mesmo. E eu ia mesmo. Vou no culto na quarta-feira.
Terminou o culto, o pastor diz de cima do púlpito: irmã Neuza, a senhora está convocada amanhã, vai ter o culto na casa do irmão Teodoro. Esse irmão já dorme no Senhor. Vai ter o culto na casa do irmão Teodoro e a senhora vai ser a preletora da noite. Eu falei: pronto, estragou tudo. Mas fiquei firme. Quando foi à noite, na quinta-feira à noite, me arrumei e vou saindo para subir para a casa do irmão. Quando eu pus o pé fora da porta da cozinha, uma voz falou para mim assim: volta para trás e chama ele. Eu falei: eu? Ah, não. Ih, esse homem me xingou tudo ontem, vou nada. Já. Quando eu quis andar novamente, a voz falou mais forte. Eu disse: volta para trás e chama ele. Eu disse: não vou voltar. Ele me xingou tudo quanto é nome, eu não vou. Quando eu quis sair pela terceira vez, aí eu recebi, foi um baque no peito, e disse, a voz falou, eu disse, volta e chama ele. Voltei para trás devagarzinho, olhei da porta de longe assim, falei para ele: olha, tem um culto na casa de um irmão e você não quer ir? Ele falou: ah, mas até eu calçar o sapato. Eu falei: não, tá cedo, dá tempo, eu espero. Ele vestiu a roupa, calçou o sapato e assim foi. Eu fui caladinha de medo de dar um revertério nele no caminho e ele querer voltar para trás. Fui quietinha. Quando chegou lá, ele já conhecia todo mundo, né? Porque em casa tinha culto sempre, quase toda semana. E vai eu quietinho, isso. Quando chegou na hora da palavra, um dá o testemunho, um canta um hino, um louvor. Na hora da palavra, preguei lá sobre Lázaro. Aleluia. E quando chegou na hora do apelo, quando terminou, eu entreguei o microfone para o pastor. Era tudo conhecido que estava ali. Mas o pastor disse: tem alguém para Jesus nesta noite? Eu vejo meu esposo chegar e se ajoelhar no pé do pastor, no meio da rua, um culto no ar livre. Por isso que eu falo, irmãos, quando Deus opera, quando Deus assina, quando Deus determina, está determinado. O inimigo não põe a cara, ele não faz, ele não tem alternativa a não ser se curvar. A não ser se curvar na presença de Deus. Aí meu esposo aceita Jesus. Eu levei um susto, olhei, eu disse: quero ver até quando vai isso. Olha a incredulidade do crente. Já pregadora da palavra, vendo tudo que Deus fez na minha vida, para começar do casamento, e eu ainda duvidei, eu disse: quero ver até onde vai isso. Meu esposo foi um homem, vivemos 26 anos, 3 anos moramos juntos, 23 de casamento. Meu esposo nunca deu um grito comigo. Meu esposo nunca falou um psiu para mim bravo, nunca. Eu saía fazer a obra, eu ficava 30 dias fora de casa. Era 5, 10 dias dentro de casa, eu apressava os ternos dele, arrumava tudo direitinho, a roupa, porque eu sabia que o telefone ia tocar e era gente de longe me chamando. E eu já dizia: pastor, então eu vou, mas o senhor faz uma agenda, porque é pedágio, é gasolina, então o senhor me faz uma agenda aí. Não pode vir, não tem problema. Irmãos, eu já vi paralítico andar. Eu já vi pessoas mortas assim, mortas assim, de você pôr a mão, parou o coração. Jesus ressuscitar. Eu já vi leproso ser curado. Eu já vi pessoas que levantam de manhã assim, pisa, quando põe o calcanhar no chão, o sangue espirra. Jesus cicatrizar aquilo na hora, e a partir daquele momento a pessoa nunca mais pôr sangue pelo calcanhar. Eu já vi milagres e milagres. Abri um ponto de pregação para a honra e a glória dentro do presídio de Foz do Iguaçu. Tinha 100 e tantas presas. Eu fui uma das primeiras pessoas que cheguei lá, fui lá, Jesus foi mandando, eu fui indo, não conhecia ninguém, não sabia de ninguém. Jesus me levou no lugar certo, me pôs na casa certa, cheguei lá, abri esse ponto de pregação. Quando foi saindo tanta gente, irmãos, que quando foi um dia, os 2 policiais parou, falou: dona,
para aí, hoje vocês não vão entrar assim não. Nós vamos revistar esses livros que vocês levam na mão. Porque esse livro que vocês levam na mão, vocês estão trazendo carta falsa de advogado, alvará de soltura. Daí os livros. Catou uma outra Bíblia, que eu tenho ali uma biblinha velha. Desfolhou, abriu, olhou na Bíblia da irmã Angelita. Não tinha nada. Disse, olha, semana que vem nós vamos pôr um policial feminino aqui para revistar vocês. Próxima semana, quando nós voltamos, tinha uma policial feminina para revistar nós, tudo. Até as costuras da roupa, ela passava a mão para ver se não tinha nada. Tinha 100 e tantas presas. Eu fiquei 35 dias em Foz do Iguaçu. Quando eu saí de lá, ficou só 6 presas para a honra e a glória de Jesus. Deus abriu as portas, Deus pôs mulher presa ali para fora, pessoas que fez aliança ali com Deus, que as em pé chorando, falando assim, eles nunca deixaram ninguém entrar aqui para fazer o que vocês estão fazendo, e vocês tiveram coragem. Eles foram abrindo as presas, estava tudo no pátio, foi abrindo e pondo nós para lá, para aquele pátio, porque eram tudo presas perigosas, fronteira, divisa ali com a Bolívia, Argentina, Paraguai, era tudo ali, o foco ali. E Jesus colocou as mãos. O Espírito de Deus ali bradou naquele lugar. E eu disse para aquela irmã Angelita, você vai continuar fazendo esse trabalho. Ela disse, eu não vou mesmo. Eu disse, porque eu vim, porque a senhora é valente, você é valente, você é brava, irmã Neuza, mas eu não venho não. Eu digo, eu sou brava porque tem Jesus, olha aqui, ó. Eu sou brava porque eu tenho Jesus. Ela disse, porque a primeira vez, irmãos, que nós entramos ali, eu pensei que a irmã ia morrer, ia desmaiar. Começou a tremer, a boca ficar roxa. Quando eu falei de Jesus, preguei, falei, irmã, canta um louvor aí. A irmã pegou a Bíblia, irmã, aqui a Bíblia, parecia que ia cair. Irmã Angelita, nós estamos na presença de Deus. Irmã, deixa eu caçar aquele hino. Misericórdia. Mas quando Deus envia, Deus manda, Ele se responsabiliza. Salmo de número 91, versículo 8, diz que Deus ordena anjo para nos guardar aonde quer que nós passar. Deus ordena anjo para nos guardar. Então eu fiquei viúva, quantas vezes? 4 vezes. O primeiro marido morreu com 27 anos, aí o povo fala assim, sabe por que ele morreu? Porque quantas vezes eu vi ele pular a janela e você bater nele? Não morreu porque tinha que morrer mesmo, porque né, Jesus é o dono da vida, e ele dá a vida, ele tira a vida, né? Porque a gente nunca aceita, quem erra nunca aceita o erro, né? O outro, coitado, uma orelha caiu no chão, eu falei, você vai morrer cego. Vou furar os 2 olhos. Fui furar os olhos, errei, arranquei uma orelha. Digo, peraí, cara, quem não tem Jesus, irmão, é a mercê do inimigo. Eu ia fazer um negócio lá para furar os 2 olhos, não deu tempo, a briga foi antes, eu arranquei a orelha assim, porque eu queria furar os olhos, mas uma facona grande. Quando eu fiz assim dentro dos olhos, caiu. Aí o outro falou assim, mas se você fizer o que você fez para fulano, você tá morto. Eu falei, tô nada. Jeito nenhum. Se você sair e for dançar um baile que nem você faz com os outros, você vai caçar, você vai morrer. Eu falei, não vou mesmo. Me preveni e fui. E cheguei, ele estava olhando da porta. Eu ainda fiz uma pirraça, não vou dizer não, viu? Ainda fiz uma pirraça para ele. Quando eu vi, ele estava em cima de mim, eu já estava prevenida. Te puxei, enfiei aqui embaixo o punhal, puxei, a barrigada caiu tudo no chão. Aí botei bem dentro dos olhos, eu digo assim, olha, agora você vai morrer cego, vou furar seus 2 olhos. Uma das minhas meninas gritou, disse, não, mãe, não faz isso não, mãe. Eu disse, cala a boca, senão fura é o seu também. Cala a boca, menino. Meu Deus. Então, todos, irmãos, foi 4, os 4 apanhou que nem mulher de malandro. Diz que mulher de malandro apanha bastante, né? Apanhou, todos apanhou. Eu nunca tomei um tapa, porque eu disse, se eu tomar um tapa, além de eu pico os pedacinhos, capaz de eu fazer um tacho, ainda fritar e comer a carne ainda. Mas graças a Deus, Jesus transforma, Jesus muda. Eu digo, lagoano medroso nasceu morto.
Nem viver não viveu. Já nasce tudo morto. Então fui criada sem mãe, não tinha ninguém para ensinar, né? Quando a minha mãe largou o meu pai, ficou nós em 6 irmãos, e eu vim achar o meu pai aqui em Limeira, né? Porque daí eu já tinha casado, tinha ficado para lá, tinha ido para Paraná, vários lugares. E eu achei o meu pai aqui em Limeira e vim para cá morar com meu pai. Eu olhava para um carro. Se eu tivesse raiva de um vizinho, ou um vizinho fizesse qualquer coisa que eu não gostava, eu olhava para um carro, a pessoa podia dar partida, o carro não pegava. Eu ficava olhando assim, o carro não pegava. Podia levar no mecânico, o mecânico virava, mexia, não pegava, o carro não pegava. A pessoa vendia o carro, ou se a pessoa cismasse que era eu, vinha e falava para mim. Todo mundo me chamava de mãe. Ó, mãe, meu carro tá assim, não pega, eu não sei o que aconteceu. Eu falava, pode ir que seu carro vai pegar. Quando chegava lá, o motor já estava funcionando. O mecânico na parte já estava funcionando. Então, quando eu olhava para se eu olhasse para um gado e para um boi, e falasse aquele boi vai sair correndo, vai matar aquele fulano lá. Eu olhava o boi, saía correndo mesmo e me matava. Esse, irmãos, é um testemunho autêntico. Se eu for contar as bênçãos, nós vamos ficar aqui a noite toda, irmãos. É muita benção. Jesus salvar uma feiticeira, uma bruxa. Porque se a pessoa... E tinha uma coisa, se eu entrasse no mercado, qualquer estabelecimento, a pessoa me tratasse mal, a partir daquele dia a pessoa nem vendia e nem comprava. Ia indo, até falir e fechava as portas. Macumbeiro me desafiou de que tu vai morrer. Ah, eu não vou morrer não, porque eu tenho Exu não sei o que, eu tenho um Exu não sei o que lá, eu tenho um espírito lá. Digo, vai morrer. Pemba nas costas dele, falava as palavras que aprendi dentro do roncó, despachava, 7 dias ele estava dentro do caixão. Quantos macumbeiros não matei? O verdadeiro macumbeiro, ele não precisa fazer nada, fazer pantomia, fazer nada para matar ninguém, não. Só dele olhar assim, ele faz. Acontece. Ah, fulano tá lá se batendo, babando, a senhora dá pra senhora ir lá, mãe? Eu ia lá, eu só fazia assim com a saia, ó, na pessoa, porque era eu mesmo que tinha mandado de lá. Só ia lá, eu só passava a saia assim para lá e para cá, a pessoa levantava, ficava bom. Ó, e fulano tá morrendo ali, é? Eu ia lá, era eu mesmo que tinha feito, eu passava a saia e ia embora. Então, a bruxaria, eu falava assim, que podia ter feiticeiro igual eu, mas mais do que eu não aceitava. Se a pessoa caísse, por exemplo, de uma altura e ia morrer, eu chegava, eu passava, se tivesse osso quebrado, colava na hora. Passava a saia, aquilo colava. Menino caiu, rachou a cabeça, eu falei, não vai sair sangue, os miolos vai ficar no lugar. Passei a saia. Por quê? Porque foi um dos Exu Mirim que eu mandei ir. Então, para que isso? Para provocar o pai e a mãe da criança. Sabe aquele vizinho que fala assim, eu não preciso, sabe, orgulhoso, não vinha com orgulho para mim, porque vinha bater na minha porta e pedir socorro. Então, existe a macumba, existe. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, não existe macumba. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está escrito, é bíblico. Só que deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro que os feiticeiros não entrarão no reino do céu. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. E digo mais ainda, o crente, ele tem que ser crente e fazer a vontade de Deus, porque se ele for crente, aquele crente malacafento, e alguém mandar macumba, pega, porque o diabo acha brecha para atingir a pessoa. Então, tem que ser cristão, é cristão. Então, irmãs, a macumba, ela existe, porque eu sou testemunha viva de que a macumba, ela existe. E aonde corta o corpo da gente é um pacto de sangue que você faz, corta a cabeça, corta os 2 ombros, as duas a par, faz uma cruz, faz cruz na frente, minou o sangue, dali é um pacto de sangue. Aquele pombo que eles rodam, assim, o pombo vivo roda até
coisa e põe na cabeça da gente. O sangue do pombo jorra tudo ali na cabeça da gente. E fica aquilo ali amarrado 1 mês, 40 dias. Tem mau cheiro. Só não cria bicho porque você se movimenta, você vai para lá, vem para cá. Mas eu acredito que se fizer lá fora e não ter uma proteção, a pessoa ficar ao léu, cria bicho. Um animal, se ele machucar, rasgar e ficar lá e ninguém acudir, cria bicho no lugar que o animal machuca. Né? Então, quer dizer, eu sou uma testemunha viva que existe a bruxaria, existe a feitiçaria. Quando foi para mim ir para a Venezuela para mim fazer um curso sobre o voodoo, foi quando Jesus me tirou. Porque eu acredito assim que se eu tivesse ido, eu acho que eu tinha permanecido. Mas Deus já tinha esse trabalhar na minha vida de não ir para a Venezuela, porque eu ia para a Venezuela para participar do voodoo. E o voodoo é uma coisa tremenda, porque o voodoo, o voodoo faz isso aqui andar sozinho. O voodoo faz isso aqui sair do lugar, andar sozinho. O voodoo, a pessoa que faz o pacto com o voodoo e trabalha para o voodoo, ele olha, anda, a geladeira sai do lugar, o móvel sai do lugar, a pessoa sai do lugar, as coisas se movimentam. E eu ia para a Venezuela, aquele ano eu ia para a Venezuela. Eu aceitei Jesus em setembro, mês de setembro, só não me recordo do dia, mas foi no mês de setembro, eu ia para a Venezuela, aquele ano. E graças a Deus, para a honra e a glória de Jesus, o Senhor chegou primeiro na minha vida. Às vezes muitas meninas, muitas jovens, né, recebem um convite de outra amiga, vamos para tal lugar, porque lá vai ser bom para nós, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, lá vai ser assim, vai ser assado. E não é nada disso. A pessoa, assim, porque o jovem, ele ainda não sabe por trás de tudo o que pode acontecer, o que Satanás está tramando. O diabo, ele usa até mesmo amiga da gente, coleguinha, para fazer o convite para ir para um baile, ir para uma festa. E lá começam as coisas que a carne vê, que os olhos vê e a pessoa gosta. E começa a se entusiasmar aí. Então eu aconselho, na minha idade, olha, bem para mim, né, já com os cabelos brancos, o que eu passei a minha vida inteira foi 31 anos de espiritismo. Eu, na idade minha, quando eu saí da casa do meu pai, eu saí com uma colega minha, mas quando chegou no Paraná, a minha colega deserdou para outro lugar e eu fiquei sozinha numa cidade. E naquela cidade eu pude experimentar. Teve dia que para mim comer um prato de comida, eu tinha que entrar para dentro de um restaurante e lavar todinha a louça que estava ali, você entendeu? E às vezes ainda ouvir o dono falar as coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é um alerta para os jovens, um alerta para os jovens também, para os moços, para os meninos, para as meninas. Não se envolver com convite de amigos, com convite de amigas. A melhor amiga é Deus e a mãe e o pai. Sentir qualquer coisa, para ir uma amiga fez um convite, conte para o seu pai, conte para sua mãe, que seu pai e sua mãe têm o melhor para falar e fazer para você. Porque atrás desse convite é que começa as coisas dar errada. É que começa quando vê a pessoa já está envolvido na prostituição, envolvido com drogas e assim sucessivamente, né, para frente. É isso aí. Então eu aconselho, eu como vó e como mãe, aconselho a não ir no convite das amigas. Não ir em convite dos amigos. A não ser que o amigo bom, ele fala, fala para sua mãe se você pode ir na minha igreja hoje. Então hoje minha mãe passa lá e pega vocês, nós vamos com a minha mãe na igreja. Esse é o melhor convite, é quando convida para ir na igreja. Caso contrário, não vá, não entra, porque o inimigo está arrumando um laço para você lá na frente, que você cai no laço, cai na armadilha do adversário e que você nem vê, quando você vê você está dentro e depois para sair é difícil.
para sair é difícil, é só a mão de Deus para arrancar de lá. Mas hoje, nenhuma condenação há para a minha vida, porque estou com Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala aqui, olha, em João, capítulo 5, diz assim, olha, a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o que gerou também ama ao que dele é nascido. Aí vem o versículo 4 e diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória dos que vencem o mundo, a nossa fé. Versículo 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós crê a partir do momento que nós vê algo diferente. Eu entrei na igreja, eu vi tudo diferente. Deus transformou aquela noite, a glória dele diante dos meus olhos. Eu olhava para as paredes, eu via ouro, brilhando ouro. Eu olhava para as lâmpadas era tudo ouro. Olhava para lá, tudo ouro. As irmãs com brilho no rosto, outras andavam, não pisavam no chão. Deus transforma a glória dele adiante dos olhos do incrédulo. Aquela bruxa, aquela mulher briguenta que matava, que brigava, que fazia, que acontecia. Hoje estou livre para encontrar com o meu Senhor. Quero encontrar com Jesus. E eu gostaria agora de fazer uma oração para você que está assistindo, para você que ouviu esse testemunho até o fim, o que Deus fez na vida dessa ex-bruxa, dessa ex-feiticeira, dessa ex-valente, ex-criminosa, que hoje eu não sou mais. Hoje Deus transformou a minha vida. Eu vou fazer uma oração. E sabe que Deus é Deus. Que Ele entra onde você não pode entrar. Ele entra onde eu não posso entrar. E transforma a sua vida. Transforma a vida dos seus. A minha filha mais velha, ela começou a ir para a igreja com 11 anos. E eu no espiritismo. Não fui no casamento da minha filha porque casou com um crente. E eu tinha raiva de crente. A minha filha orou por mim 22 anos e eu estou aqui. A semente não desanima. Ore pelos seus filhos, ore pela tua família, ore pelos teus, que você vai ver Deus operar e fazer. Amantíssimo Deus, amado e querido Pai, Deus, em nome do Senhor, eu te peço, ó Rei da Glória, Deus, que esse testemunho autêntico, Senhor, meu Deus, um testemunho verídico que aconteceu, que eu vivi na minha vida, Senhor, e o Senhor veio de encontro comigo. O Senhor me fez daquela noite assistir aquela televisão para me ver, Deus, como é o agir do Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor entre em cada lar, meu Rei da Glória. Jesus, que o Senhor venha transformar a vida. Aqueles que estão abatidos, Senhor, enfraquecidos, que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer, que o Senhor venha abrir porta, Jesus, até onde não tem o Senhor abre. Se o Senhor abrir porta numa parede, jamais o homem vai fechar, porque foi o Senhor que abriu. Abre porta, Jesus, para os desempregados. Abre porta, Senhor Jesus, para aqueles, meu Rei da Glória, que às vezes está, meu Deus, passando uma dificuldade por falta de emprego. Entra com a providência. Jesus, transforma, liberta. Visita a família de crente, meu Deus, que tem filho no presídio, que tem filhos drogados. Visita, Senhor, esta família. Meu Deus, entra, Deus, com a providência. Salva, Senhor. Liberta, Jesus, aquele que precisa de algo do Senhor. Ó Rei da Glória, entra, meu amado,
Deus querido, nos presídios, quanto filho de pastor, de missionários estão lá. Deus, mas o Senhor é Deus de proeza, prodígios e maravilha. O Senhor é Deus, meu Pai, que faz, meu Deus, o milagre acontecer. O Senhor é Deus, meu Rei, que ressuscitou Lázaro de 4 dias morto naquela túmulo. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor foi com Daniel na cova dos leões. Ali Deus, aquele leão, aqueceu, Senhor, a Daniel. Jesus, entra, meu Pai, com providência. Faz, meu Deus, aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Jesus querido, entra, Deus, abençoa. Deus, eu quero te agradecer, meu Rei da Glória, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor me concedeu, de estar aqui, meu Deus, contando o meu testemunho, o que o Senhor fez na minha vida. Deus, esse canal Semeando Vida, quando semeia as vidas, Ele restaura também. Aleluia. Quando nós semeamos, o canal Semeando Vida, restaura também, Ele restaura a vida, Ele transforma, Ele liberta e leva para o céu. Aleluia, que Deus abençoe você, meus amores que estão aí assistindo esse testemunho, em nome do Senhor. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.